No Brasil, a última década do século XIX inicia-se com a promulgação da primeira Constituição da República. A Constituição de 1891 assegura aos Estados da Federação ampla autonomia política e econômica, com a competência para taxar a produção e as exportações. Em 1891 se dá início ao ciclo da borracha e sua grande produção na região amazônica. Em 1892 é inaugurado oficialmente o Porto de Santos, onde o primeiro navio a atracar era de origem inglesa. Em 1893, o Brasil passa por uma imagem negativa por conta de conflitos políticos como a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul e a Revolta Armada. Em 1894, dá-se início à grande participação do café na economia. Em 1893, o Brasil registrou seu primeiro déficit na balança comercial. Em 1898, provocou a queda do preço do café. Outro marco foi o Acordo de Reciprocidade Comercial, em que o Brasil e os Estados Unidos fecharam um convênio em conceder isenção de impostos e tarifas alfandegárias de serviços e produtos americanos. Os Estados Unidos oferecem a livre entrada de vários produtos brasileiros que seriam importantes para a comercialização. Após a cláusula ouro e a tarifa de 1900 do ministro da Fazenda Joaquim Murtinho no Congresso de Engenharia, 1901 se iniciou a promoção em prol da industrialização do país, onde os industrialistas reivindicam medidas que protejam o mercado nacional contra a invasão dos produtos estrangeiros. No mesmo período, a Bolívia cede ao Acre ao Brasil, território boliviano ocupado por brasileiros. Em troca, recebe faixas de fronteira e uma indenização de 2 milhões de libras. Na primeira década, em 1903, inicia-se uma fase de grande expansão do comércio exterior brasileiro, com o volume comercial triplicando até 1913. Esse aumento do comércio internacional é obtido pelo viés das importações de bens de capital destinadas a investimentos públicos. Mas o fato social do período é o aumento expressivo das importações de borracha, chegando ao seu auge, respondendo por 97% da produção mundial. Em paralelo, junto ao baixo preço do grão de café no mercado internacional, os cafeicultores viveu uma época de superprodução, onde os cafeeiros aumentam nessa época a produção de 90% ao ano, enquanto o consumo mundial de café no período cresce apenas 1,5%. Em 1906, o governo brasileiro coloca em prática o primeiro plano de valorização do café, o Acordo de Taubaté. O governo passa a comprar todo excedente da produção que garante o preço dos grãos e o lucro dos cafeicultores. Nesse ano, o Brasil produziu safras recordes 20 milhões de sacos. Em 1907, estourou uma grave crise financeira internacional, desencadeada pela crise na Bolsa nova-iorquina e a superprodução industrial alemã. Desde então, o próprio governo brasileiro assumiu os créditos, permitindo a desova do excedente de café e garantindo assim a estabilidade do preço do produto. Em 1909, foi assinado o Tratado de Arbitramento entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil dá início à realização de uma série de tratados e convenções bilaterais com diferentes países. Serão 18 tratados e convenções neste ano. Ocorre também o recorde de exportação de café pelo Porto de Santos. A movimentação de cargas é 12 vezes maior, impulsionada pelo recorde de maior exportação de café, com mais de 3 milhões de sacas. Temos embarques de café no Porto de Santos na década de 1910. Created using Powtoon.